Fala galera, beleza? Bem-vindos ao Ensaio Lab. Estamos aqui com o monstro Glauber. Bom, meu nome é Pedro, eu sou o fundador da Ensaio. Vocês estão aqui no nosso canal de conteúdo Ensaio Lab, que o nosso objetivo é realmente trazer conteúdo sobre design thinking, o design por essência, a inovação, todo esse mindset ágil e essa transformação que a gente vem acompanhando ultimamente. Então a ideia hoje é que a gente tem um bate-papo com o Glauber. Glauber é um fera com o mindset do design. Obrigado. Então a ideia é que a gente explore um pouco sobre o que é o design thinking, o que é esse mindset do design, mas principalmente quais são as implicações de utilizar ele hoje no mundo corporativo, hoje no mundo privado. A gente quebrar um pouco essa mistificação de que design thinking é só para startup, ou é só para empresa ágil, ou empresa que, enfim, a galera da zoeira, etc., a galera do post-it, né? A galera da sinuca. A galera da sinuca. Pô, Glauber, se apresenta e, cara, eu já vou te lançar uma pergunta logo de cara, porque a ideia enfim, quero que você se apresente e eu quero que você fale por que design thinking não é só post-it na parede. Legal, excelente. Valeu. Boa. Bom, galera, obrigadão por estar assistindo o vídeo aí, obrigadão, Pedro, pelo convite, pelo ensaio, pelo convite. É um assunto que eu gosto muito de falar, porque é minha essência do dia a dia de trabalho é design. Apesar de eu ser formado em propaganda, como te contei antes aqui nos bastidores, mas basicamente eu sempre trabalhei resolvendo problemas através de design. Já respondendo a sua pergunta, design, cara, não é post-it, design thinking não é post-it na parede, assim como várias outras coisas que você falou, né? Metodologia ágil e tudo mais. O que a gente costuma dizer lá na Meiuca, né? Acabei não me apresentando, mas eu sou Glauber, eu sou sócio da Meiuca e diretor de design. A Meiuca é uma consultoria focada em resolver problemas através do design, então problemas tanto das corporações como da sociedade. Mais pra frente eu falo um pouquinho mais sobre isso, a gente tem uma vertente de impacto social também. Mas o que acontece? Quando eu acho que fica muito nítido, né? E eu acho que é muito normal do mercado de tecnologia e do mercado empresarial em si, que é de seguir balas de prata. Né? Então lá na Meiuca a gente fala muito disso, a gente odeia seguir balas de prata, mas a gente estuda, entende, aplica, adapta e por aí vai, porque eu acho que é muito importante isso. Mas quando a gente fala de post-it na parede, é porque é justamente o que o mercado vende. Né? Então assim, quando você fala de empresas inovadoras, se você vai ver um vídeo de uma empresa inovadora, você vai ver que tem post-it na parede, tem um monte de gente falando de horário flexível, como vai ter uma sinuca e um ping-pong ali, e a galera acha que isso é design thinking, isso é agilidade, que na verdade não é. Na verdade isso é uma consequência de tudo isso. Então, obviamente que post-its na parede não significam de fato que você está levando o usuário, né, como centro das atenções, que é uma das maiores premissas do design thinking que a gente vai falar mais pra frente aqui. Assim, é uma coisa, né? O post-it na parede, ou a sinuca, o ping-pong, é um sinal, né? É um símbolo, vamos dizer assim, disso. Eu vejo muito como consequência, deveria ser. Total. Eu acho que as empresas hoje fazem o movimento contrário. Coloca a mesa de sinuca e o post-it para, de alguma forma, mostrar que estamos inovando, mas na verdade às vezes está fazendo a mesma coisa só com a parede pintada de cor diferente. Eu acho que esse é um dos principais problemas de você não aplicar design thinking de fato. Eu acho que muita empresa ainda tem isso de pintar a parede, colocar post-it e achar que isso vai ser ágil ou até aplicar design thinking na prática. Quando uma empresa ela começa a utilizar essa abordagem do design thinking, ou essa abordagem do design por essência, né? A gente não precisa limitar só o design thinking em si, quais são os principais erros que você vê que elas cometem lá? Cara, eu acho que assim, acho que primeiro é importante entender de onde que vem design thinking, por que esse termo, né? Eu acho que popularizou bastante, mas desde as primeiras escolas de design, Bauhaus, por exemplo, elas sempre
teve esse olhar muito centrado no usuário. Aí através do pessoal da Ideal, do Tim Brown, do livro famoso Design Thinking e tal, se popularizou o termo entre as corporações como se isso fosse um framework, uma metodologia que resolvesse o problema de todo mundo, que na verdade não é. Design Thinking é uma abordagem, uma forma de se pensar através de design. Tá? Eu não gosto particularmente da tradução do Design Thinker, de falar que é pensar como designer, porque justamente para não dar aquele aspecto de tipo, designer sabe resolver todos os problemas, e dizer, vou contratar designers e vai resolver todos os problemas. Que a mágica vai acontecer. Não é assim que funciona bem a coisa. Então, eu acho que é mais importante explicar o que é o design, de fato. Assim, design é você solucionar problemas reais através do olhar dos verdadeiros usuários que estão com aquela problemática. Então, assim, eu acho que Design Thinking é basicamente isso. É uma abordagem de você pensar de fato o que é viver o dia a dia, a gente fala muito de empatia e tudo mais, mas é olhar para esses problemas reais, solucionar os problemas reais. Basicamente isso sobre Design Thinking. O que eu acho que justamente é um dos maiores erros das empresas, a primeira é justamente seguir o by the book. Quando a gente fala de Design Thinking, a gente fala dos 5 pilares, que é empatia, ideação, definição, prototipação e teste. E a galera acha que isso é um framework, que é um atrás do outro e que eu preciso executar isso. Assim, pode ser que isso funcione, mas eu acho que não é, por exemplo, uma metodologia igual é o Design Sprint. Por exemplo, Design Sprint é Design Thinking, mas o contrário não. Então, assim, não necessariamente as coisas são a mesma coisa. E o que eu acho que as empresas pecam é justamente de achar que vai ler o livro do Tim Brown e vai conseguir executar isso no dia a dia ali, porque tem várias vertentes. A gente costuma falar muito isso na Meiuca, do tipo, não pegue um framework, uma metodologia que foi criada lá na gringa, com outro tipo de cultura, com outro tipo de pessoas, outro estilo de trabalho, outro tipo de problema e tenta executar no dia a dia daqui do Brasil. A gente fala que a gente meio que tropicaliza as coisas. E eu acho que um dos maiores erros que as companhias fazem é justamente tentar seguir o by the book ali, enfim. Um outro problema, cara, que é muito evidente assim, quando a gente está no dia a dia do cliente, ou vê até palestra da galera falando, fizemos design thinking. Pô, mas não o que isso significa? O que isso significa? Porque assim, geralmente eu fico com a pulga atrás da orelha, porque geralmente ninguém mostra onde que de fato o usuário foi envolvido. O que acontece? Vai na linha muito do post-it. Bom ponto. O que acontece em algumas empresas? Eu monto que está meio na moda também. Eu monto uma sala de inovação com um monte de flipchart, com canetinha e tudo mais, rodo um workshop de design thinking, até aí tudo bem, não tem problema nenhum. Só que o que acontece? Quem participa desse workshop ainda são as pessoas de dentro da empresa, com a cabeça totalmente enviesada, com o seu contexto, e em nenhum momento o usuário de fato foi envolvido. Então assim, esse é um dos outros maiores problemas. Se você vai fazer uma sessão de design thinking, onde está só você, seu chefe e seu colega de trabalho, não é uma sessão de design thinking, é uma cocriação, mas de algo que não é, talvez, de fato, a melhor solução para resolver um problema verdadeiro. Então, assim, eu acho que isso também é um grande problema aí que as empresas cometem, um dos grandes erros que as empresas cometem no dia a dia de querer colocar design thinking sem a presença do usuário, que eu acho que design thinking é muito sobre design centrado no usuário. Se não existir usuário, não é design thinking, enfim, não é nem design. Você não começa, nem no processo de design. Se a gente tentar colocar no processo, você não começa. Não começa. Porque, assim, o principal insight ou o principal ponto de vista, vamos falar assim, é o do usuário, porque é com base nele que você cria soluções. É muito comum a gente vai começar um projeto, claro, a empresa está muito animada, o nosso cliente está muito animado, e aí a gente vai, então legal, vamos para uma sessão de pesquisa de campo, vamos na rua. Aí eles, não, na rua? Por que na rua? Não, porque a gente precisa ouvir, aquela pessoa que, sei lá, se tem um aplicativo, a gente precisa ver ela utilizando o aplicativo. Ah não, isso aí eu já sei a resposta, ela vai para tal e tal tela. Exatamente. Então assim, o mindset continua fechado. Exatamente. E aí você não tem design.
E é muito por isso que o post-it e a sala de inovação não funciona em si. Por quê? Que daí é um cuidado muito, eu acho que das empresas se reciclarem de fato, né? Porque quando a gente fala de transformação, tá na moda, né? Fala de transformação digital e tudo mais, o que acontece basicamente é isso, é pintar as paredes e só que todo mundo ainda está com aquele mindset de confiar na experiência de 20 anos de mercado que aquele tiozinho tem. Tá? Não estou dizendo que pessoas mais velhas, enfim, deveriam desaparecer do mercado, não estou falando nada disso, e que não deveriam ser consideradas. Mas assim, é muito de mudar, né? Porque eu acho que muito no passado a gente tinha isso, de, tipo, toda a decisão estava sobre as empresas, as pessoas mais altamente se levam, exatamente, board, muito sobre hierarquia, ou por tempo de empresa, ou porque o conhecimento teoricamente está retido nas pessoas. Mas eu acho que isso é um grande cuidado que as empresas têm que ter de mesclar esse grupo que vai participar desse workshop, né? E não só trazer o usuário para dentro de alguma forma, que pode ser através de entrevista, igual você falou, de pesquisa de campo, imersão mesmo, pode ser, por que não, do usuário participar da sessão co-criativa, que é algo que a gente indica muito fazer, porque você traz o usuário para dentro, para discutir junto com o C-Level, com o diretor de operações, enfim, e muito do tipo, como que a gente envolve pessoas diversas nesse processo, né? Como que você, por que não chamar um estagiário que tem uma visão totalmente, não crua, mas ele está, digamos que, não enviesado, não viciado, para participar de uma sessão co-criativa também, né? Por que não? E assim, eu acho que um ponto importante na sua fala é que a gente tem que sair um pouco da visão processual, porque a gente vem de um mindset tradicional do século passado que envolve previsibilidade, e o design ele pede exatamente o contrário, que a gente saiba dialogar com o risco, de você entender uma coisa nova, ou até aquele aspecto mais infantil de você explorar uma coisa e falar, nossa, mas que ponto de vista diferente eu posso ter em relação a isso, né? E o mindset tradicional ele trava nesse ponto. Exato. Então, eu acho que assim, você falou sobre risco, né? Eu acho que no mercado atual, design é justamente sobre mitigar risco. Por quê? Sim. Você antecipa problemas. É basicamente isso. Você antecipa problemas, basicamente o que vai acontecer é que seu time to market vai ser muito mais rápido. Então assim, o seu tempo de reação ao mercado, e eu estou falando muito sobre, assim, muito mais até para empresas B2C, né? Claro. Por exemplo, aquele mercado, o mercado brasileiro é extremamente difícil ter empresas B2C. Então assim, você antecipar necessidades te ajuda a antecipar soluções e isso diminuir o seu risco. Porque startup, falando muito de startup, B2C principalmente, você tem um burn rate muito pequeno, você está ali na loucura do dia a dia, você precisa resolver coisas mais rápido. Então assim, design thinking tem muito a ver sobre isso, de antecipar e aí diminuir o risco. Sim. Assim, para quem está assistindo, às vezes pode estar entrando em contato pela primeira, segunda ou terceira vez, ou quarta, quinta vez com o termo. Você tem algum case assim, que você acha interessante compartilhar, às vezes da Meiuca, às vezes de outra empresa que você viu que foi interessante, para mostrar um pouco sobre essa aplicação do design? Perfeito. Assim, eu acho que quando eu fiz meu primeiro curso de Design Thinking, eu acho que 2011, 2012, eu fiz um curso pela Stanford University, e o primeiro case que eles falavam era o mais famoso de todos, que é o do Walt Disney. Que é um case famoso, que justamente quando eles foram criar o parque da Disney, o Walt Disney ele se ajoelhava para tentar ficar na altura do olhar das crianças para ver o alcance das coisas, né? Então isso fez, por exemplo, aumentar o tamanho do castelo da Cinderela, do Magic Kingdom, justamente porque não estava numa altura boa para adultos, mas o público principal da Disney é as crianças, né? Então esse foi um dos maiores cases de empatia e de olhar pelo ponto de vista de quem é que vai consumir o produto para daí drivar uma solução, porque é muito sobre design thinking. E, cara, um outro case que é bastante famoso é o case da GE, de máquinas de ressonância magnética, que eles perceberam que 80% das crianças não se sentiam confortáveis de entrar na máquina porque tinham medo.
80% dessas crianças precisavam ser sedadas para entrar dentro dessa máquina. Então, assim, o designer da GE percebeu essa necessidade, indo lá, investigando e estando imerso no contexto dos médicos, e entendeu, pô, se as crianças têm essa dificuldade, por que a gente não tematiza a sala, né? Foi onde eles criaram, né, a temática do pirata, a temática até do Bob Esponja e tudo mais, como se essa criança estivesse entrando, por exemplo, numa espaçonave. Né? Então, toda a experiência, a roupa dos médicos, a adesivagem da máquina e da parede, reduziu isso em muito, justamente porque era o viés de olhar pelo olhar das crianças para reduzir essa resistência. Né? Eu acho que esse foi também um case bastante relevante. E tem que não é uma história real, mas que é o filme da Netflix, o Menino que Descobriu o Vento, que para mim faz total referência a design thinking, que é muito sobre perceber uma necessidade real da comunidade, de pessoas de perto. Né? Quando você está imerso, a gente fala muito na Meiuca disso, de empatia. Nada mais é empatia do que você se colocar no lugar do outro, certo? Mas assim, eu acho que o limite da empatia é quando você vivencia. Né? Então, quando a gente fala de trabalho imersivo, é de ir mesmo vivenciar aquele momento. Né? Então, no filme, o Menino que Descobriu o Vento, ele está no dia, a dor é dele. Né? Então, assim, nada mais é do que isso. Né? Então, ali ele descobre uma necessidade, ele prototipa, testa, aí viu que ia funcionar bem e aí sim ele executa o projeto que muda a vida da comunidade dele, né? Então até fica a dica aí, esse filme é sensacional, tem no Netflix, muito bom esse filme, e fala muito sobre, para mim é passar por todas aquelas etapas, digamos assim, do design. Sim. Tem um case que eu gosto bastante, não dá para contar ele inteiro, porque ele é gigante, mas a etapa de empatia especificamente da McLaren, McLaren de Fórmula 1, né? E aí o designer ele precisa entender o que o piloto passa, né, na corrida, e aí é o vídeo do designer correndo às 180 por hora, quase 200 por hora na Fórmula 1 junto com o piloto, e ele assim, se cagando de medo, né, naquilo. Mas é realmente isso, nos nossos bootcamps de Design Thinking eu costumo falar que empatia quando a gente passa a barreira de olhar a dor pelo ponto de vista do outro, mas quando a gente sente na gente a dor do outro. Eu acho que esse é o limite da empatia, e é o limite da empatia absurda. Assim, que quanto mais absurdo a gente for em termos de empatia, melhor, porque empatia não é a gente confirmar o nosso ponto de vista, mas é a gente entender um novo ponto de vista. E é isso que eu vejo de dificuldade, às vezes, nas empresas, de que às vezes as pessoas vão para a etapa de empatia só para confirmar o que os preconceitos que ela tem, né? As hipóteses que ela já tem. Só que se você confirma o que você já sabe, foi mal feito. Né? Não foi uma etapa de empatia bem feita. Exato. Porque você precisa descobrir algo novo. Perfeito. Assim, você me fez lembrar de um caso também, assim, não é relacionado à minha vivência hoje como sócio da Meiuca, mas eu tive uma startup antes de estar à frente da Meiuca. E era uma startup de delivery. Né? E quando a gente começou a idealizar, a gente viu que a gente estava partindo pelo ponto da solução e não do problema. Então o que a gente fez? Desenvolveu um MVP bem enxuto, colocou na rua e eu fui fazer a parte do delivery. Era uma startup de delivery, então eu peguei o carro, eu com o aplicativo ali e fui identificando N necessidades que eu nunca teria visto se eu tivesse só sentado dentro do meu escritório idealizando a solução. Então assim, acho que para tudo que a gente faz hoje no dia a dia do trabalho, cara, tudo dá para fazer um trabalho de imersão, tudo dá. Então é muito, acho que se pudesse instigar a galera que está assistindo, tipo, sempre que surgir uma solução, parou, vamos a campo, né? Vamos, sei lá, é alguma coisa relacionada à farmácia, vamos na farmácia ver como é que é o dia a dia, ou vamos no hospital, vamos sair do escritório, né? Essa eu acho que é uma provocação, sair do escritório, pelo amor de Deus. Sim, sim. Hoje, Glauber, o que você vê no mercado sobre o assunto design thinking que você discorda plenamente? Cara, o que eu discordo plenamente, a primeira é assim, cara, eu acho que tem muita empresa vendendo design thinking, tá? Sem execução. Perfeito. Que é aquilo que a gente estava falando até antes aqui da conversa, que é
beleza, eu rodo, eu posso envolver o usuário, você faz o processo, digamos que, imaginando-se que Design Thinking fosse um processo, você passa por todas aquelas etapas, certo? Chegou aqui, nessa entrega, ok. E a execução? Vamos tirar isso do papel. Eu acho que tem muita empresa hoje ganhando, e assim, não falando mal das consultorias, dos meus colegas que são consultores e tudo mais, mas eu acho que é um mal da consultoria em si, que é do tipo entregar um PPT e não ver a execução. Eu acho que isso é um cuidado que tem que ter no mercado, não só Design Thinking, mas eu acho que tem muito disso, que é o mercado vender Design Thinking com uma metodologia, beleza, fecha todo mundo numa sala por 5 dias, executa meio uma atividades práticas ali, enfim, faz uma facilitação, só que no final das contas não acompanha a execução. E o que eu costumo dizer, e é muito presente também, por exemplo, em metodologias ágeis que a gente fala, que você não consegue prever o todo, né? Então, é importante você somar as coisas. Faz uma sessão de Design Thinking, né? Pensa, usa algum método pronto, enfim, mas usa essa abordagem para identificar o problema, mas a construção dela, eu indico que seja construído com um mindset de entrega contínua, de feedback constante, entendendo o valor a cada entrega. Porque você só idealizar isso que vai acontecer por, sei lá, 6 meses ou 1 ano para executar, você não vai ver os feedbacks reais do usuário utilizando a solução ou consumindo ao longo da vida. Então, assim, acho que o ideal é você tentar somar essas duas abordagens, que é de cultura ágil, de feedback constante, e também de idealizar a coisa através de uma abordagem de design thinking. Eu acho que que eu vejo errado no mercado é isso. Outra coisa que eu vejo de errado, que eu falei muito no comecinho, que é de tentar executar o by the book, ou pegar tipo um case da gringa e tentar executar da mesma forma. O que acontece? No Brasil a gente tem um cenário, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Se você vai rodar uma metodologia pronta, por exemplo, Design Sprint, né, que ele é baseado em Design Thinking. O problema que acontece é o seguinte, ele fala para você desprender as pessoas, os stakeholders, por 5 dias numa sala. A gente sabe, cara, que é muito difícil você conseguir um diretor, ou um C-level, ou até mesmo, cara, uma agenda de alguém que está ali no dia a dia, alguém de Customer Success, que tem que ficar atendendo o cliente todo dia. Ele não consegue se desprender 5 dias, por exemplo. Então, acho que é muito importante a gente questionar também o by the book, porque a nossa realidade no Brasil ela é muito diferente. A maturidade de design das companhias é muito mais baixa do que a maturidade do Vale do Silício, dos Estados Unidos ou dos países da Europa, enfim, os países. Aí eu acho que assim, não criticando, mas é trazendo para a nossa realidade mesmo, é sendo empático pelo nosso próprio momento. Então, se você não tem, por exemplo, como desprender um executivo 5 dias da semana, vamos pensar num processo mais enxuto de talvez 3 dias, 2 dias, mas aí é muito de entender o momento da empresa, o que ela precisa, o que ela espera, o que você como consultor, você como empresário quer entregar também para essa empresa, ou você como agente de mudança dentro da empresa, o que você quer entregar, o que você precisa, aí você pensa em qual ferramenta você vai colocar, e aí você pode pegar do Design Kit da IDEO, pode pegar do próprio Design Sprint, do Lean Inception, de todas as metodologias que tem, monta o seu pacotinho e aí você executa. Sim, né? Eu acho que um cuidado que tem que ter muito sobre executar workshops de Design Thinking é pegar simplesmente um copy-paste, né, copiar e colar da gringa e achar que vai funcionar aqui, que não vai. Total. Cara, assim, uma coisa que eu discordo plenamente, até trazendo que eu estou me inspirando no que você está falando, é que muita gente fala que design thinking é mágica, ou que vende como mágica. A gente fala assim, então a gente vai fazer isso, isso e isso vai dar isso. Cara, assim, inovação não é mágica, assim, inovação não acontece de um dia para o outro, inovação não acontece só da gente estar ali, é muito comum, a CB Insights, não sei se você conhece a CB Insights, é muito interessante o trabalho que eles fazem, eles são uma empresa de inteligência de mercado, e aí eles lançaram um relatório falando como uma empresa deve inovar, mas um relatório muito sarcástico, colocando todos os pontos que uma empresa deve fazer para não inovar.
E aí eles falam assim, para uma empresa não inovar, na verdade, para uma empresa inovar, né, entre aspas, brincando, você deve ter um CIO, né, um Chief Innovation Officer. Então, assim, eu vejo que a gente às vezes se prende muito a essas caixinhas e é vendido muito essas caixinhas de design thinking, sendo que, cara, assim, não é mágico. É um processo muito mais científico do que mágico nesse ponto de vista. Né? Eu concordo contigo e eu acho que assim, um bom ponto a se pensar sobre o método, assim, se você pensar nessas metodologias, nada mais é do que, ok, sei lá, fazer um trabalho imersivo, aí você convoca uma galera diversa para co-criar uma solução, prototipar e testar, basicamente é isso, né? Só que assim, se você não tem um trabalho antes de estudar isso, pode ser que você envolva as mesmas pessoas e aí de fato você não inove. Claro. Então assim, é muito sobre qual que é o trabalho prévio que você tem que fazer para depois você executar isso da melhor forma. Total. Hoje, Glauber, se existe assim, uma tendência no design, na sua opinião, assim, uma tendência nesse mercado ou nesse contexto? Cara, sim, eu acho que é um pouco mais, digamos que, evoluído a nível de maturidade de design do que o próprio design thinking, né? Mas eu acho que assim, um termo que eu acho que a galera pode, é importante a galera estudar agora como tendência, é Design Ops, Design Operations. Nada mais é do que um time de design, de uma operação de design, que vai cuidar para que o design dentro da sua empresa seja escalado. Então isso ele pode ser escalado em forma de produto, através de design system, e você conseguir, através do design system, questionar os seus próprios processos e evoluir ele, mas ele é muito sobre disseminar a cultura de design dentro da sua empresa. Então assim, não só apenas como executar design system como produto, mas também como cultura de design e garantir que ela aconteça no dia a dia. Então se você tem uma empresa de tecnologia, faz muito sentido você pensar em ter um time de design ops. Porém, a gente fala do reporte do InVision, né? Que a gente pode até deixar no link da descrição do vídeo e tal, que é sensacional, que ele fala sobre os 5 níveis de maturidade das empresas. O terceiro pilar é o design em escala, que é através do design ops, tá? Mas para você ter essa estrutura, você precisa ter os 2 pilares antes, que é o primeiro muitas empresas hoje enxergam o design ainda como artefato visual. Esse é o nível 1. Para você passar para o nível 2 é quando você encaixa design em alguns processos de decisão. Design Thinking, por exemplo, workshop Design Thinking, Design Sprint, tem tudo a ver com isso. Mas quando você quer escalar a operação de design dentro da empresa, ou seja, quando você tem, por exemplo, uma startup num nível mais evoluído e tudo mais, é muito importante você pensar em como o design vai escalar. E aí esse é o ponto crucial ali onde entra o Design Ops. Então essa é uma das tendências fortes do mercado de design em si, de trazer design para decisões de escala. Tá? Quando fala de escala, é você, digamos, criar hacks dentro da sua própria companhia através de design para melhorar o próprio processo de design. Basicamente é isso. Outra tendência, ao meu ponto de vista, é de trazer designers para um nível mais alto de hierarquia, que é quando o designer, que daí é o nível 5 do relatório de maturidade do InVision, que fala que empresas no Vale do Silício estão nesse ponto, eles geralmente têm um C-level design, ou heads de design. Então, o que acontece quando você tem essas posições? As decisões do futuro da companhia passam por um processo de design, porque você tem um mindset de design numa cadeira. Então assim, quando você está nesse nível de maturidade, e aí o próprio InVision compara o nível 1 ao nível 5, no relatório que entrevistou mais de 2.500 empresas no mundo inteiro, as empresas que estão no estágio 5, que tem o C-level ali, designer, ele tem 26 mais valuation no mercado do que a empresa do nível 1, ou até mesmo 6 vezes mais time to market, que é o tempo de reação ao mercado e à concorrência. Então, em algum momento a gente tem que pensar, porque isso ainda não é uma realidade no Brasil. Quase nenhuma empresa no Brasil hoje tem um designer no seu board.
Então assim, eu acho que é uma tendência, não acho que seja uma tendência tão a curto prazo, mas muito possivelmente, né? A gente tem muito isso, né? De copiar os modelos americanos, enfim, de onde está dando muito certo. Uma das coisas que está dando muito certo e que seria muito bom da gente entender e copiar é justamente de elevar o design nas cadeiras mesmo e hierárquicas das companhias. Muito massa, cara. Pra gente fechar, a última pergunta, eu sempre faço essa pergunta porque, enfim, todo mundo aqui na Ensaio adora ler, eu só contrato quem lê. Eu também gosto muito, cara. Eu leio todos os dias. Cara, qual que é o livro que mais te impactou nesse tema de inovação, design thinking, Assim, cara, é difícil, né? Porque, cara, eu adoro ler e tipo, tem muitas referências. Bota na fogueira mesmo. Tem muitas referências, mas assim, o livro que mais me surpreendeu sobre inovação, sobre gestão e sobre negócios é o Criatividade S.A., que é do Ed. Ele conta toda a história, desde quando a Pixar era uma simples empresa que desenvolvia hardware para alguém desenvolver 3D, jogos, filmes, enfim, até, né, a passada pelo Steve Jobs comprou a empresa, aí criaram o primeiro filme, que foi o Toy Story, e aí tem tudo muito sobre a gestão da criatividade. E isso para mim é sensacional a forma como eles criaram as rotinas dentro da Pixar e conta toda a história, até quando a Disney comprou, enfim. Mas esse livro para mim é o que mais marcou, assim, eu acho que tanto a minha carreira como é inspirador pra caramba ler o case. E tem muito sobre assim, inovação e como que no dia a dia ali, a gente sabe que não é, a gente fala muito de design thinking e tudo, a gente todo quem é empresário, quem está no dia a dia, quem está trabalhando também, sabe que o dia a dia é muito complexo, existem muitas micro decisões que definem o dia a dia. Esse livro fala sobre isso e por isso que eu sempre, quando falo assim, eu acho, hoje eu diria que é de fato o melhor livro que eu li, mas quando você me perguntou eu já fiquei na dúvida, mas eu pensei assim, cara, eu acho que vai ser esse mesmo, eu sempre respondo esse, mas é porque eu indico muito Criatividade S.A. Massa. Glauber, cara, brigadão, meu, foi muito bom. Galera, obrigado por assistir, você que ficou até o final. Eu quero te fazer 2 convites. Se inscreve no nosso canal aqui para você receber notificação sempre quando a gente subir todas as entrevistas que a gente tem, mais conteúdo que a gente está produzindo. E se inscreve, se você quiser, lógico, né? Se inscreve na nossa newsletter, a gente envia toda terça-feira, às 6h45 da manhã, uma newsletter falando sobre um tema de inovação. Tá? Então a gente disseca um tema, esse tema é com base em livro que a gente lê, com base em artigo que a gente lê, então é muito pautado no estudo científico mesmo, algo bem robusto, bem em profundidade. Então eu estou te convidando aí para você assinar o seu newsletter, a gente vai deixar na descrição do vídeo o nosso link de inscrição na newsletter. Eu posso fazer um jabá também? Pô, jabazão, Vou fazer um jabá assim, no meu Instagram, @glauberlaender, eu falo muito sobre design, lá também a gente posta direto coisas relacionadas a Meiuca, que é a empresa que eu lidero hoje a parte de design. Seguem também a Meiuca no Instagram, que a gente sempre faz conteúdinho muito legal lá. Procura a gente no Medium também, Meiuca Design, tá? O arroba do Instagram da Meiuca é meiuca.design, certo? E também, que eu acabei não falando, mas é sobre a Meiuca_org, que é o nosso braço de projetos de impacto social. A Meiuca é uma consultoria com vertente para o mercado privado, que é a meiuca.design. Nós estamos lançando agora recentemente a Meiuca_org, que é o nosso arroba no Instagram. Acompanha lá, porque daqui para frente a gente vai pegar muitos projetos de impacto social sobre diversidade, sobre desigualdade social, sobre educação, para trabalhar design para mudar realidades sistêmicas. Eu acho que para quem curte o assunto e quer acompanhar a gente, por favor, fala comigo, tem algum projeto legal também que você está vendo, que está precisando de um help, fala com a gente, fala com a Meiuca, fala comigo também no Instagram. Pessoal, fiquem à vontade também para me adicionar no LinkedIn, chamar para tomar um café, tudo isso aí. Obrigado, pessoal. Valeu, gente.